Milhares de pessoas estão na fila de espera por passaporte no Brasil. E a Carolina Abelim volta ao vivo com informações a respeito disso pra gente. Carol, qual é o motivo para toda essa demora? Ainda falta de recurso, né, Lívia? A situação que vem ocorrendo, sendo registrada desde o mês passado, desde novembro, né, quando a PF informou que ia parar de emitir novos passaportes em função da falta de verba. Aí nós tivemos no início agora de dezembro a autorização, né, de um recurso, a liberação de um recurso extra de mais de 37 milhões de reais, mas isso foi suficiente só porque a PF parou de emitir os passaportes, mas o atendimento, agendamento online, o atendimento nos postos seguiu. Então, esse recurso extra de mais de 37 milhões serviu só para a demanda até os solicitantes até o dia 1º de dezembro. A nota Polícia Federal disse que neste momento a fila é de 100 mil pessoas que aguardam para a emissão do documento. Diz que segue acompanhando atentamente a situação junto ao governo federal, mas que, contudo, enquanto não houver o restabelecimento do serviço, não tem previsão nenhuma, qualquer previsão para a entrega de novos passaportes aí, enquanto não for organizada, né, estruturada essa questão orçamentária. Lembro a vocês que na semana passada o Congresso aprovou um projeto de lei para a liberação de mais recursos, mais 31 milhões e meio de reais especificamente para a emissão de passaportes, né, pela Polícia Federal, mas apesar do Congresso ter aprovado, isso ainda aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro, né? E aí as pessoas podem dizer, poxa, mas eu pago e pago caro por esse serviço, e de fato a taxa de emissão de um passaporte hoje é de R$ 257,25. É salgado, né? Mas só que esse dinheiro, ele não fica para a Polícia Federal, ele vai para o Tesouro Nacional, e o recurso para a emissão dos passaportes pela PF vem do orçamento da União. Então, situação, né, complicada, aí especialmente para quem tem uma viagem planejada, né, com curto prazo aí, para quem vai para a União Europeia, por exemplo, Estados Unidos, né? Mas lembro que aqueles que pretendem viajar aqui nos países do bloco do Mercosul, para esses, tranquilo, viu? Que não precisa de passaporte, pode entrar nos nossos vizinhos como Argentina, Uruguai, apenas com o RG. Volto com você no estúdio. Obrigada mais uma vez, Carolina Abelim, pelas informações. E com esse assunto eu faço mais um giro de opinião, começando agora com o Alfredo Scaffi. Scaffi, em meio a toda essa discussão de reajuste salarial para os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, PEC da transição com um estouro de cerca de 200 bilhões de reais a partir do próximo ano e para o próximo ano, para ajustar as contas do orçamento, tem essa questão ainda dos recursos para a Polícia Federal para a emissão de passaporte. É muito pequeno perto das centenas de bilhões que estão muito preocupados nessa última semana os nossos parlamentares e o futuro governo, né? Eu acho que esse é um problema tão pequeno que poderia ser resolvido com uma inteligência aí administrativa, legislativa. A Polícia Federal trabalha muito bem na questão da emissão dos passaportes, né? É um assunto que é de competência da Polícia Federal já há muito tempo. Mas existe um erro aí, né? Essa taxa poderia ir diretamente para os cofres da Polícia Federal, para exercer essa função rápida e célere que todo mundo precisa, até porque o passaporte não é de graça. Agora, o dinheiro ir da taxa do passaporte ao Tesouro e voltar para a Polícia Federal é um negócio meio mazarope, né? Quer dizer, no bom sentido, não dá para entender no século XXI por que isso ainda acontece. Então, eu acho que isso aí é uma lacuna que precisa ser observada e precisa se dar credibilidade à Polícia Federal de prestar essas contas posteriormente ao TCU, mas que não aconteça mais que 100 mil pessoas estejam na fila por causa de 31 milhões de reais, quando se discute aí uma abertura de bilhões de reais para gastar como quiser. Então eu vejo que é uma grande injustiça com aquela pessoa que está pagando uma taxa. O cidadão brasileiro precisa viajar, muitas vezes precisa fazer um negócio, precisa trabalhar fora do Brasil, está com o passaporte vencido. Esse é um problema que não deveria ser um problema. Precisaria ser mitigado com mais celeridade e resolvido com muita mais rapidez num país em que nós estamos com toda a informatização e que não há necessidade nenhuma dessa burocracia mais.
Bela, diante de todas essas situações ressaltadas pelo SCAF, pessoas que precisam viajar e muitas vezes por causa dessa situação, desse entrave orçamentário, não consegue isso, pode virar alguma judicialização? As pessoas podem buscar direitos na justiça contra o governo federal por causa desse atraso? Olha, Lívia, sem dúvida, né? Existem situações das mais diversas que justificam, que requerem um deslocamento ao exterior e o passaporte ele é um documento necessário. Então, é muito provável que diversas pessoas estejam buscando o judiciário para eventualmente ter acesso a esse instrumento fundamental para que as pessoas possam se deslocar. Como bem disse o SCAF, é um absurdo que agora, no século XXI, tenhamos esse tipo de problema, um descaso total com relação ao custeio dessa medida, e isso representa claramente aquilo que se chama de custo Brasil, porque o passaporte, a dificuldade para se ter acesso ao passaporte, ela acaba gerando dificuldades para a realização de negócios, para os valores que eventualmente são arrecadados pelas próprias empresas aéreas. Então, ele gera uma série de dissabores, que não são dissabores individuais, mas gera dissabores que acabam refletindo no aspecto econômico e para toda a sociedade também.